Boa noite, meu nome é Débora e eu vou apresentar um vídeo sobre cálculo 2, tema EDO. O que são EDO? EDO é a equação diferencial ordinária. Em matemática, e em particular na análise, uma equação diferencial ordinária é uma equação que envolve as derivadas de uma função desconhecida de uma função variável. Um exemplo simples de uma equação diferencial ordinária é f de linha igual a f, onde f é uma função desconhecida e f de linha é sua derivada. Exemplo: é uma empresa que produz refrigerante a um tanque que contém 100 litros de água, uma solução de 0,5 ao litro de concentrados acidulantes. É introduzida no tanque com uma vazão de 2 litros por minuto, e a solução homogênea resultante sai do tanque com a mesma vazão. Depois de 10 minutos, o processo é interrompido e a água pura começa a ser despejada no tanque com a mesma vazão de 2 litros por minuto. A solução sai novamente do tanque com a mesma vazão. Determine a quantidade de concentrados acidulantes no tanque após 10 minutos. Então, nós conseguimos ver que esse problema contém duas etapas. A primeira etapa, teremos que a taxa de concentrados acidulantes no tanque é de dq/dt, na quantidade de concentrados acidulantes variando com o tempo. Então, aqui no caso seria a taxa de entrada, dos concentrados acidulantes por minuto, menos a taxa de saída dos concentrados, parte 1. Então, sabemos que 0,5 kg de concentrados acidulantes por litro entram a uma vazão de 2 litros por minuto e saem nessa mesma vazão, Então, dq/dt igual a taxa de entrada, que será, no caso, esse 0,5 kg de concentrados acidulantes que estão entrando por litro, vezes os 2 litros que estão entrando por minuto, e o que está saindo de água é 2 litros por minuto, vezes a quantidade de concentrados acidulantes em 100 litros, que é o total de litros no tanque. A quantidade de concentrados acidulantes aqui, em quilogramas, dividido por minuto, no caso, em relação ao tempo. Então, nós vemos aqui que o 0,5 vezes 2, que dá 1, e o 2 sobre 100, que dá 50. Tornando-se uma equação diferencial de primeira ordem. Essa é a equação diferencial ordinária que representa o fenômeno quantidade variante dos concentrados acidulantes no tanque por minuto. A equação diferencial é esta. Eu só somei o Q sobre 2 lados e Q de 0 é 0, no caso. No ponto inicial, não havia nada de concentrados acidulantes no tanque, então Q de 0 é 0. Então, usaremos para resolver essa EDO o método de fatores integrantes. No método de fator integrante, veremos que temos uma função P, que é 1 sobre 50, e temos uma função Q, que é a função 1. O μ é elevado à integral de P dt. Então, vai dar E elevado à integral do P, que é 1 sobre 50, que acompanha o Q dt. Com isso, temos que a função μ de t é elevado a t sobre 50. Será a integral de μ vezes AG, ou Q dt, mais a constante K, sobre μ. Passei para a fórmula de fatores integrantes, teremos que a igualdade anterior é a mesma coisa, integrando usando a substituição simples. Então, temos que Q dt, que é esta função, está representada a primeira parte do fenômeno. Este K é encontrado usando o valor inicial, que é
Q 0 igual a 0. Substituindo o t por 0, ficará e elevado a 0, que é 1. Então, k dá menos 50. Então, aqui, ó, k igual a menos 50. Assim que chegarmos à função que representa o fenômeno na primeira parte dele. Então, essa daqui já é a representação do fenômeno na primeira parte. Chegando, então, a essa função, que representa, no caso, a primeira parte do problema. Assim chegamos à função que representa o fenômeno na primeira parte dele. Então, a segunda parte. Depois de 10 minutos, o processo é interrompido e a água pura começa a ser despejada no tanque, com a mesma vazão de 2 litros por minuto. A solução sai novamente do tanque com a mesma vazão. Determine a quantidade de concentrados acidulantes no tanque após 10 minutos. Então, quero saber quanto de concentrados acidulantes tem inicialmente no novo processo. Então, chegamos a esse resultado de Q10. Aqui, nós queremos saber quanto começamos a colocar a água. Quando começamos a colocar a água, quanto de concentrados acidulantes nós temos? Esse Q10, no caso, então, é a quantidade inicial do próximo processo. Então, aqui nessa segunda etapa, nós temos que a taxa de variação da quantidade de concentrados acidulantes será de 2 litros, né, por minuto, vezes a quantidade de concentrados acidulantes em 100 litros. Então, temos que negativo de Q sobre 50 também é a equação diferencial da primeira ordem. E agora, nós vamos usar o método das variantes separáveis, deixando tudo que tem Q de um lado e tudo que não tem do outro. Aqui, no caso, a gente colocou Q' sobre Q, né, igual a integral de menos 1 sobre 50 dt. Utilizando este método, eu terei Lm de Q e menos T sobre 50 mais uma constante. Agora, como resolver essa equação? Eu vou aplicar a exponencial dos dois lados, ficando E elevado a Lm. De modo que, supondo que a quantidade é positiva, eu terei E elevado a primeira vezes E elevado a segundo, chamando E elevado a de uma nova constante que chamei de C. Então, temos que Q de T é C elevado a menos T sobre 50. Só que Q de 0 da segunda etapa é a quantidade de Q10 que tinha inicialmente. Então, quando colocamos a água limpa, fica C vezes 0 elevado a 0. Então, aqui nós colocamos um C, né, que é constante, se formando a nova função. Então, aqui, ó, após 10 minutos de água pura entrando, teremos a seguinte quantidade de concentrados acidulantes no tanque. Então, K de 10, que eu poderia chamar de K de 20, pois é depois de 20 minutos de todo o processo. Nós colocamos K igual a 10 e temos a quantidade que é a resposta do problema em quilogramas.